Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje iremos falar sobre um tema muito importante para todo cristão, a armadura de Deus. Mas para isso nós iremos precisar fazer a leitura do texto que fala a respeito desse tema, que é Efésios 6. Vamos dar uma olhada. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra os cilados do diabo. Versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. E versículo 17. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Primeiramente, antes de mais nada, nós vamos citar algo que Paulo ele enfatiza durante esse texto. Ele vai citar: vestir de toda a armadura de Deus. Sendo que a armadura, ela não é formada por apenas o capacete ou apenas a espada. A armadura, ela é um conjunto de todas as armas, tanto de defesa quanto de ataque. Então, o que Paulo está fazendo, ele está enfatizando, dizendo: gente, não é para vestir apenas um elemento da armadura, não é apenas vestir o capacete, não é apenas usar a espada. Porque assim, se você selecionar os elementos, selecionar suas armas, você vai ficar vulnerável em alguma parte do seu corpo. Então, ele está dizendo, é para vestir toda a armadura, todas as armas devem ser utilizadas. O segundo tópico que Paulo vai falar nesse texto é dizer que as lutas, as guerras, elas não são humanas, elas não são carnais, mas sim espirituais. Porque as nossas lutas são contra as forças do mal nas regiões celestiais. E se as lutas elas são espirituais, da mesma forma a armadura vai ser. Porque a armadura ela não é algo físico que possa ser tocado, mas ela é utilizada, ela é composta para blindar o nosso espiritual, para nos proteger, nos guardar. Tendo estabelecido esses dois tópicos, agora vamos falar a respeito dos elementos, das armas que compõem essa armadura. Começando de baixo para cima, pelos pés. Imagine que um guerreiro ele esteja percorrendo um longo trajeto, uma longa jornada, e durante esse caminho existem pedras que muitas das vezes são pontiagudas, que machucam, que ferem. Qual vai ser o melhor? Que esse guerreiro esteja com o pé descalço ou que ele esteja calçando sandálias, sapatos para proteção dos seus pés? Muito melhor vai ser que ele esteja calçado. Por quê? Isso vai trazer segurança, vai impedir que ele se machuque facilmente e que desanime a continuar caminhando. Esses calçados vão trazer perseverança para que ele venha continuar, para que ele venha manter no caminho, vai trazer resistência, proteção para ele. E o texto ele continua também a dizer o seguinte, que nós devemos estar firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Em algumas versões vai dizer que nós devemos usar o cinto da verdade. E ele continua dizendo que devemos vestir a couraça da justiça. E o que isso significa? Bem, o cinto ele traz uma ideia de sustentação, ele sustenta a armadura. E nós, por que a verdade como essa representação de cinto? Porque nós devemos estar convictos naquilo que acreditamos. Nós devemos entender e conhecer o que é o Evangelho, quem é Jesus, o que Jesus é para mim, o que ele fez. Porque se duvidarmos daquilo que acreditamos, de quem é Jesus, por exemplo, toda a armadura ela não será utilizada corretamente porque ela estará sem sustentação. E o que é a couraça?
A couraça é um instrumento que protege tanto o peito quanto o abdômen, as costas, protege os órgãos vitais daquele guerreiro. E por que a justiça como uma representação da couraça? Bem, porque nós devemos ser justos. E o que é ser justo? É fazer o que é certo. E fazer o que é certo aos olhos de Deus. Porque isso vai fazer com que mantenha a sua vida espiritual intacta, o seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus. Porque nós devemos escolher fazer o que é certo. E isso vai manter você conectado ao Senhor, você ligado ao Senhor, sua vida espiritual estável. E o que é o escudo da fé? E o fato dele apagar os dardos, as setas inflamadas do maligno. Bem, é quando Deus te fala que você será curado e o maligno ele coloca dúvidas, tenta colocar dúvidas em sua mente ou através da boca de alguém, dizendo que os resultados eles mostram uma realidade diferente, que os médicos que são experientes, eles falam totalmente ao contrário. É quando Deus te fala que vai te dar uma porta de emprego e Satanás ele tenta colocar na sua mente que as vagas são concorridas, que você não tem tanto estudo, tanta experiência assim para o cargo. Mas Deus te fala que você deve usar o escudo da fé, mantendo o escudo coladinho com você, para que você mantenha conectado naquilo que Deus te falou, sempre a memória, trazendo aquilo que o Senhor te prometeu, te falou. E por último, e não menos importante, nós devemos usar o capacete da salvação. E o que é isso? É estar convictos de que nós fomos sarados, nós fomos salvos, nós fomos remidos e dia após dia somos purificados por causa de Jesus Cristo, do que Ele fez, por crermos nele. Porque Satanás ele vai tentar nos acusar, dizer que somos pecadores, que erramos, que somos isso e aquilo. Então nós devemos blindar nossa mente para que essas acusações não venham adentrar em nós. Então mantenha-se firme na salvação que há em Cristo Jesus. E também nós devemos utilizar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante ver que a palavra de Deus é uma forma de ataque. Jesus Cristo, quando ele foi tentado no deserto, ele contra-atacou Satanás utilizando versículos bíblicos. Então, a palavra de Deus faz com que Satanás, faz com que o inimigo seja derrotado. Então, diante das lutas, diante das guerras, veste-se de toda a armadura de Deus para que, depois da batalha, venhamos a estar de pé e firmes. Espero que essa palavra venha edificar você e fique com Deus.